Olha, quando a gente fala dos momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial, o que vem na cabeça? Stalingrado, certo? Dia D. Mas e se eu dissesse que a maior batalha de todas, a que talvez tenha sido a mais importante, ficou meio que esquecida? É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar na Batalha de Moscou. Um confronto assim gigantesco que não só decidiu o futuro do Terceiro Reich, mas que foi, no fundo, o resultado direto dos erros e da arrogância de dois dos tiranos mais terríveis que já existiram. Para a gente ter uma ideia do clima, em setembro de 41, a confiança do Hitler era total, absoluta. As tropas dele pareciam um rolo compressor, avançando pela União Soviética sem parar. Para ele, tomar Moscou não era uma possibilidade, era uma certeza. A questão era só quando. A vitória parecia tão garantida que ele já estava até planejando apagar o nome da cidade do mapa para sempre. Agora, corta para 2 meses depois. O cenário é completamente outro. O contraste é gritante. Enquanto Hitler estava lá, cheio de si, o Stalin, no particular, estava apavorado. Essa pergunta dele para o general, cheia de angústia, mostra o quão perto a União Soviética chegou de desmoronar. O destino do mundo, gente, estava por um fio. De verdade. Então, para a gente entender o tamanho do que estava em jogo, a gente precisa sair um pouco da cabeça desses líderes, do medo de um e da arrogância do outro, e olhar para a escala inacreditável do que eles estavam comandando. É curioso, né? A Batalha de Moscou quase nunca aparece com o mesmo destaque. Nos livros de história, muitas vezes é só uma nota de rodapé a uma menção rápida. Só que os números contam uma história completamente diferente. E aqui os números são de cair o queixo. Dá uma olhada nisso. 2,5 milhões de baixas. Isso não é só maior que Stalingrado, é mais do que o dobro. Supera até as batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. É uma carnificina em uma escala que a gente mal consegue imaginar. E o número total de pessoas envolvidas? 7 milhões. 7 milhões de soldados. Somando os dois lados, claro. Todos jogados nesse confronto gigantesco. É uma escala de combate que a nossa cabeça simplesmente não consegue processar direito. Mas como é que o mundo chegou nesse ponto? Como isso foi acontecer? Para a gente entender a batalha em si, a gente tem que dar um passo para trás e olhar para uma aliança, uma aliança muito esquisita, para dizer o mínimo, que preparou o terreno para tudo isso. E tudo começa aqui, com esse pacto famoso, ou melhor, infame. Oficialmente, na frente das câmeras, era um pacto de não agressão. Mas, na real, os bastidores eram um sinal verde. Era o Hitler e o Stalin combinando de redesenhar o mapa da Europa Oriental, começando, claro, pela Polônia. E olha, essa charge aqui é simplesmente genial. Ela captura o absurdo da coisa toda perfeitamente. A gente tem dois inimigos mortais, ideologicamente opostos, dançando uma valsa, num abraço de pura conveniência. O mundo inteiro sabia que era teatro, que era uma farsa. A grande pergunta no ar era: quem ia passar a perna em quem primeiro? E na cabeça do Stalin, a resposta era óbvia. Ele tinha certeza absoluta que era ele quem estava sendo o esperto da história. Que ele estava enganando Hitler, ganhando tempo, ganhando território. Mas, como a gente vai ver, essa confiança toda era um delírio. Um delírio muito perigoso, que, aliás, os dois tiranos compartilhavam. Porque, no fundo, essa confiança mútua era pura ilusão. A Batalha de Moscou, gente, não foi só uma briga de exércitos. Ela foi a consequência direta, o resultado dos erros catastróficos de seus dois comandantes. E é incrível como as falhas dos dois são quase um espelho. De um lado, a gente tem a arrogância do Hitler. Ele tinha tanta certeza de que ia ganhar em poucas semanas que nem se deu ao trabalho de providenciar roupa de inverno por soldados. Do outro lado, a negação paranoica do Stalin. Ele simplesmente ignorou centenas de avisos de que a invasão ia acontecer. E, pasmem, continuou mandando suprimentos vitais para a Alemanha. Não é à toa que algumas pessoas na época chamavam os dois de irmãos espirituais. E faz sentido, né? Os dois eram mestres do cinismo, da brutalidade e, o mais importante aqui, da autoilusão. As falhas de um refletiam as do outro, e quem ia pagar o preço por isso era o mundo inteiro. Essa frase do Khrushchev resume a teimosia do Stalin de um jeito perfeito. Ele realmente acreditava que se ele seguisse o pacto direitinho, à risca, ele conseguiria manter o Hitler calmo. Mesmo com todos os sinais, todas as luzes vermelhas piscando, apontando para a traição iminente. E aí, está o resultado inevitável. Quando a invasão finalmente aconteceu, em junho de 41, o Exército Vermelho foi pego totalmente de calças curtas, completamente de surpresa. O avanço alemão foi um rolo compressor, rápido, devastador.
exatamente como tinham avisado Stalin que seria. E é isso que nos traz de volta para lá, para os arredores de Moscou. É nesse campo de batalha que a arrogância de um ditador e a negação do outro finalmente se chocaram de frente, na batalha mais sangrenta da história da humanidade. Essa batalha se arrastou por 203 dias. Começou com a tal Operação Tufão, o ataque que seria o golpe final alemão. Em outubro, o Hitler já estava cantando vitória, declarando que a guerra tinha acabado. Só que aí chegou dezembro, e o avanço alemão simplesmente parou. Congelou, literalmente, a pouquíssimos quilômetros do Kremlin. Foi aí que a arrogância do Hitler deu de cara com um inimigo que ele não esperava, o famoso General Inverno. Os soldados dele, sem o equipamento certo, sem roupa de frio, começaram a congelar e morrer aos milhares. É o mesmo inverno que derrotou Napoleão, mas que o Hitler, na sua prepotência, achou que podia ignorar. Bom, ele não podia estar mais errado. Beleza, então o ponto principal é esse. Por que essa vitória soviética, que foi conquistada por um triz, foi tão, mas tão importante assim para a guerra toda? Vamos lá. Primeiro, foi a primeira vez que a famosa tática da Blitzkrieg, a tal guerra relâmpago, falhou de verdade, com força. Segundo ponto, acabou com aquele mito de que o exército alemão era invencível. Terceiro, provou que a União Soviética não ia desmoronar como um castelo de cartas, como Hitler esperava. E por último, e talvez o mais importante, transformou a guerra numa guerra de desgaste. Uma luta longa, brutal, de quem tinha mais recursos. E esse era um jogo que a Alemanha não tinha como ganhar. E olha, não precisa acreditar só no que eu estou dizendo. Ouçam o que disse um oficial alemão que viveu aquilo. Ele mesmo admitiu que a derrota em Moscou não foi só mais uma batalha perdida. Não. Foi ali, naquele momento, que a certeza da vitória alemã simplesmente morreu. Foi, como ele disse, o começo do fim. O que nos leva de volta àquela pergunta lá do começo. Se a Batalha de Moscou foi tão gigantesca, tão decisiva, por que ela é sempre ofuscada por Stalingrado, pelo dia D? Fica a reflexão, né? Talvez seja porque ela mostra umas verdades bem desconfortáveis sobre o preço da tirania, sobre os erros monumentais que quase destruíram o mundo. É uma história de uma vitória que nasceu não só do heroísmo, mas também e muito da incompetência. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.